24º dia da quarentena carioca, paulista, mineira e brasileira, depois do início da epidemia de coronavírus, Covid-19, ou como você quiser chamar essa loucura que a gente está vivendo. E eu lembro que eu, todos os dias, ou quase todos os dias, estou doando 1 hora da minha atividade para ajudar quem tiver dúvidas sobre como trabalhar de casa, como desenvolver habilidades, técnicas e ferramentas para poder desempenhar suas tarefas no home office. Tenho alguma experiência com isso, já fui editor de um portal chamado carreirasolo.org, ainda hoje no ar, que tratava, entre outros assuntos, sobre esse tema, e resolvi me colocar essa disposição aqui, num spin-off do projeto mauramaral.com chamado Corona Diário, que hoje chega à sua 8ª edição. Eu queria fazer um projeto diário, estou tentando voltar a ter esse território, né? Um podcast que vai ao ar todos os dias, pelo menos os dias da semana, mas realmente a correria de um processo pessoal de mudança de casa, no meio dessa quarentena, imagina que loucura foi, me impediu de seguir 100% com essa meta, mas estou aqui voltando, trazendo justamente algo que tem a ver com esse momento, com esse período que eu estou passando, que é a ilusão do controle. É porque quando a gente vai trabalhar de casa, a gente acha que vai ser dono do ambiente, uma vez que é a sua casa, né? Que a gente vai trabalhar. E isso causa uma certa tensão ao você dividir horários, dividir espaços, que nasce justamente dessa ilusão, da ilusão que a gente controla os ambientes 100%, mesmo morando sozinho. Não estou descontando aqui, eu faço parte de uma família grande, mas mesmo quem mora sozinho pode ter a ilusão de que tem controle sobre o ambiente. Isso não é verdade. A gente tem vizinhos, a gente tem interrupções, a gente tem a nossa própria falta de disciplina lutando contra a gente. E o controle é absolutamente ilusório. Tá bom. E aí isso gera uma tensão, gera uma ansiedade. Aliás, estou devendo os programas sobre saúde mental, né? Que eu prometi aqui. Devem entrar ainda semana que vem, estou trabalhando neles. Mas isso gera ansiedade, gera inquietação, gera falta de foco. Como lidar com essa falta de controle? E aí eu dou 3 dicas. A primeira delas é ter essa consciência, ter essa humildade de que a gente não tem controle sobre nada. O livre-arbítrio é uma ilusão. Alguns cientistas dizem que é ilusório. O nosso cérebro decide por a gente antes que a gente tenha consciência, principalmente no que se refere à nossa autopreservação, né? Então, o próprio livre-arbítrio é uma ilusão e dele nasce essa necessidade de controle, né? Acho que a primeira coisa, então, é a gente entender que isso é ilusório. Acho que é um bom primeiro passo. A segunda dica é reservar um espaço para o caos. Por que não? Abrir as portas para a falta de controle de vez em quando. Você vai ter sua lista de tarefas, você tem suas obrigações, mas deixa as coisas te surpreenderem às vezes. Me lembra um pouco aquele filme Sim, Senhor, do Jim Carrey, que antes de enlouquecer completamente era um bom comediante, vale lembrar. Aliás, tem um documentário ótimo também dele, vou linkar os dois, tanto o filme quanto o documentário, em que ele explora esse lado mais sombrio dele. Está no Netflix, se eu não me engano. Mas nesse filme, Sim, Senhor, o personagem dele simplesmente decide dizer sim. Ele faz parte de uma seita, né? Entra para uma seita na qual ele diz sim para todas as coisas que aparecem na frente dele. Claro que no início a coisa começa a caminhar de forma produtiva e começa a mudar a realidade ao redor dele, mas ali tem um momento de tensão, um turning point ali no roteiro, em que a coisa se desenrola. Não vou matar a surpresa nem dar spoiler, o filme já é antigo, mas não vou matar a surpresa de quem quiser ver. Mas por que não assumir um pouco essa estética Sim, Senhor e deixar essas novidades, essas coisas, essa falta de controle, esse pequeno caos acontecer de vez em quando, algumas horas por dia. De repente ele te surpreende. Então, primeira questão, humildade de reconhecer que a gente não tem controle. Segundo, entender que a falta de controle faz parte da realidade, que o caos às vezes se faz possível. E o terceiro é entender que tudo passa. Mesmo a falta de controle, mesmo a furadeira no vizinho, mesmo a criança que não para na hora que tem que parar, uma hora ela sossega. Uma hora a furadeira é desligada, uma hora a criança se entretém com o YouTube ou com um canal de desenhos, uma hora você termina seu job e pode descansar. Toda a falta de controle vai passar. E aí você vai ter de novo a ilusão de que está controlando o momento. E esse ciclo se reinicia, mas claro, ciente dessas 3 questões que eu te falei, de repente você encara a falta de controle de forma mais positiva. Valeu, pessoal! Então era isso, hoje rapidinho, programa como foi desenhado para ser, com poucos minutos, apenas uma pílula de acolhimento, de direção para esse momento tão diferente que muitos estão vivendo. Para mim, trabalhar em home office é uma coisa super natural, preferível inclusive. Eu gosto de alternar momentos externos com internos, e é no home office, meu laboratório aqui de Dexter, em que eu
fico mais tranquilo e centrado, mas para muitas pessoas é praticamente impossível isso. Podemos até falar mais para frente de tipos de home office, né? Eu falo isso da garantia e na segurança de um quarto isolado da casa, com a minha biblioteca, com uma mesinha de trabalho, mas tem gente que não conta com isso. Eu tenho ciência disso e vou preparar um programa específico sobre ambientes em que o home office pode acontecer. Mas eu entendo que é um desafio para algumas pessoas e é em função delas que eu criei esse spin-off do projeto mauramaral.com, dedicando 1 hora por dia entre pesquisar, escrever o roteiro e gravar, para dar essas dicas para vocês. Se você quer me enviar uma pergunta sobre esse tema, sobre esse tópico, entra agora em mauramaral.com/direto, entra para o nosso grupo de WhatsApp. Esse grupo eu tinha aberto para receber perguntas, mas um indivíduo lá postou um conteúdo impróprio, pornô mesmo, enfim, pelo prefixo parecia algo da Ucrânia, algum robozinho desses malucos. Mas enfim, você entrando lá vai ter acesso ao meu celular. Pode me mandar em PVT a sua dúvida em áudio, por favor, para fazer parte aqui do programa. A gente já teve logo na segunda edição uma dúvida bem interessante. Eu queria ter mais aqui para poder responder, para ver coisas quentes, né? Eu posso ficar inventando pautas frias para sempre aqui, mas eu queria algo vindo de vocês, tá bom? mauramaral.com/direto, ou pode mandar até um e-mail, um áudio, em mauramaral.com. Qualquer celular manda isso aí hoje em dia, sem qualquer dificuldade técnica. Até mesmo no Instagram, se você quiser me seguir, em @mauramaral, lá no Instagram, no Twitter, mandar o áudio também pode. O importante é que seja em áudio, que eu possa reproduzir aqui. E claro, se você quiser alguma privacidade, eu não divulgo o nome, enfim, é só detalhar aí na mensagem que você enviar, tudo bem? O projeto Mauro Amaral começa e termina nesse podcast, tanto no principal, que vai ao ar às segundas-feiras, quanto nesse spin-off, mas não se resume a ele. Se você quiser conhecer um pouco da minha jornada profissional e o momento atual no qual eu estou estudando alternativas às timelines movidas por algoritmo e o protagonismo do podcast nessas alternativas, é só acessar lá, conhecer toda a minha jornada acadêmica que está se iniciando agora com o mestrado no PPG-Com da UERJ. Você me encontra no Instagram, como eu já falei, em @mauramaral, todas as redes sociais, inclusive, essa arroba normalmente é minha, LinkedIn, Facebook, enfim, por e-mail em mauramaral.com ou diretamente pelo site, pelo formulário de contato. É isso. Mais um Corona Diário no ar, número 8, gravado, editado e colocado no ar no próprio dia 8. Espero que vocês estejam em casa, não caiam no conto do Bozolino mandando vocês pra rua, se cuidem, fiquem bem e até amanhã.